A respeito das cirurgias de coluna e quando elas são indicadas, as situações mais comuns, normalmente os pacientes são operados quando eles têm um quadro clínico que não é revertido com tratamento clínico. Então, tem uma dor lombar, uma dor cervical, uma dor que vai para a perna, uma dor que vai para o braço, tem alterações na coluna propriamente dita e hérnias, por exemplo, que podem comprimir uma raiz nervosa. Então, pacientes que têm quadros clínicos que não melhoram com o tratamento clínico, têm indicação de tratamento cirúrgico. Como que a gente escolhe que cirurgia o paciente vai fazer? Depende muito do quadro clínico. Eu posso fazer desde uma infiltração, que é um procedimento extremamente simples com anestesia local, onde eu infiltro um anestésico, um pouco de cortisona para diminuir a dor daquela região, até uma cirurgia de descompressão, que hoje nós fazemos por endoscopia na extrema maioria dos casos. Então, nós conseguimos descomprimir raízes nervosas com pequenas incisões de 1 centímetro, utilizando o endoscópio. Então, eu ponho uma câmera dentro da coluna do paciente e olho numa tela para poder fazer a cirurgia. Essa cirurgia, a vantagem dela com relação às cirurgias abertas para descomprimir nervos é que a lesão de tecido é muito menor, a recuperação é muito mais rápida, o sangramento é infinitamente menor, o sangramento numa endoscopia normalmente é desprezível e acarreta que você não tem que remover muitas partes da coluna, daquele segmento. Ou seja, eu não mexo com a estabilidade da coluna, ou seja, com a cirurgia endoscópica eu não preciso, na extrema maioria dos casos, pensar em pôr parafuso no paciente. Então eu realmente faço uma cirurgia minimamente invasiva. Não só porque a descompressão é mais limitada, como não há necessidade de fazer outra cirurgia, que é de colocar parafuso na coluna, na extrema maioria das vezes. Porém, alguns casos não são passíveis de cirurgia endoscópica, ou fazem uma cirurgia endoscópica que não trouxe o resultado esperado. Esses pacientes têm indicação de uma cirurgia maior, que é a indicação onde você usa parafusos, que pode ser feita aberta ou também minimamente invasiva. Então, até a cirurgia com parafuso, que a gente promove a artrodese, a fusão de um osso com outro, também tem a opção de você fazer parte dela de forma minimamente invasiva. Então, tudo vai depender do quadro clínico e dos exames de imagem. Você leva o indivíduo para a cirurgia quando ele tem um quadro clínico que é compatível com os exames de imagem. Mas por que eu digo isso? Porque exames de imagem alterados, todos nós temos. Eu jamais vou operar um paciente ou considerar a doença dele olhando só o exame de imagem. Vários pacientes têm hérnias e nem sintomas têm. Eles nem sabem que tem hérnias e nem ressonância eles fizeram. Então, você só pode tratar clinicamente e principalmente de forma cirúrgica os pacientes cujo quadro clínico são condizentes com os exames de imagem. Senão, aquela hérnia que eu estou vendo no exame de imagem, ela pode não ter nenhuma relação com o quadro clínico. Então, o seu médico sempre tem que estar atento a isso. Nós não tratamos os exames são uma ferramenta a mais para confirmar a nossa hipótese diagnóstica, mas o diagnóstico, basicamente, ele é feito no exame clínico, na anamnese, na conversa com o paciente. Então, por isso que cada paciente tem indicação de algum tipo de tratamento, muitas vezes um diferente do outro. Depende muito do quadro clínico. Isso é muito importante.